Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Thiago. Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos. De firmes prosseguir, nosso dever cumprir. Com mente, força e coração, em Cristo vamos confiar. E em seu exército marchar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, 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 vamos avante. Se o céu escurecer e não der pra enxergar, a meta é não desanimar. Nós vamos descobrir que Ele está aqui pra nos abençoar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vem junto fazer parte, vamos nos levantar. Somos guerreiros a lutar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante, vamos avante, avante, vamos avante. Temos que ir, temos que ir, temos que ir avante. Vamos avante, temos que ir avante, vamos avante, temos que ir avante. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa devocional das 4 gerações, uma devocional que está sendo presidida pelo presidente Passos. É uma devocional especial, focada na história da família. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos essa noite. Agradecer principalmente as famílias e as crianças que nos prestigiaram com os lindos vídeos, convidando a todos para essa reunião. Foi realmente assim, uma experiência muito gratificante ver as crianças nos convidando. Eu sou a Débora,
né? A Débora Feizola, da ala Jambi, e eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho que eu tenho a respeito da história da família. Tá? Eu entrei para a igreja aos 14 anos de idade. E quando eu conheci o Evangelho, eu fiquei muito impressionada com a doutrina da história da família, sobre a história do batismo dos mortos. E eu comecei a orar e a estudar a respeito dessa doutrina tão importante. E desde então eu venho buscado fazer a minha árvore genealógica, e eu posso dizer que tenho tido experiências maravilhosas na minha vida. Essa semana eu estava preparando alguns encontros no CHF para alguns irmãos. E foi assim uma semana bem especial para mim e acho que para todos os que participaram. Eu estava conversando com meu esposo sobre a importância de nós convidarmos os membros a fazerem as suas histórias, a fazerem suas pesquisas. Então, eu agendei com 2 jovens. E só que no meu coração veio à mente uma outra jovem que eu não tinha pensado. Como vocês sabem, o CHF está sendo agendado, né? Os encontros têm sido agendados por conta da pandemia para que não haja muitas pessoas, aglomeração. E eu senti que eu tinha que convidar essa jovem, que eu não tinha contato com ela já fazia muito tempo. E aquilo no meu coração eu não tinha o contato, mas de alguma forma eu consegui o contato. E quando eu liguei para a mãe daquela jovem, né, perguntando se ela poderia participar da história da família aquela noite no CHF, a mãe dela comentou que, por incrível que pareça, há 20 minutos atrás, a jovem tinha falado para ela, sua mãe, que ela tinha muito desejo de fazer a história da família dela, que ela gostaria muito de iniciar esse trabalho. E logo em seguida eu liguei. E aquilo tocou tanto o meu coração, me trouxe tanta alegria e me fez lembrar de uma escritura que está em Doutrina e Convênio 128, que fala que nós seremos salvadores no Monte Sião e que essa obra é uma obra de alegria. Nós devemos nos regozijar por podermos salvar, termos a oportunidade de ajudar as pessoas que já passaram além do véu, de terem a oportunidade de escolherem receber ou não o Evangelho. Então, eu gostaria de prestar o meu testemunho a vocês, de que essa obra ela traz muita alegria, ela traz riquezas eternas, que o dinheiro não compra, é uma felicidade indescritível. Ainda mais nesse momento que nós vivemos de tantas notícias ruins, de tantas coisas que nos assolam, que nos afligem, fazer a história da família nesse momento tem sido um bálsamo na minha vida. E eu sei que o Pai Celestial, ele deseja que nós, como o hino falou, né, possamos ir avante a essa obra, seguir o conselho do presidente Nelson de coligar Israel, fazendo esse trabalho tão importante e tão gratificante, né? Pensar que as pessoas, nossos familiares que estão lá no mundo espiritual, estão ansiando por esta oportunidade de receberem o Evangelho, e a gente poder conferir a eles, dar a eles essa oportunidade, é um tesouro inestimável. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho de que essa obra é maravilhosa, ela só traz alegria, ela traz paz no nosso coração, e realmente um sentimento de união com aqueles que nós, às vezes, nem conhecemos, né, em vida. Tá? Eu gostaria muito de compartilhar com vocês esse testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, nós teremos a primeira oração realizada pelo irmão Aslan, da ala Engenho de Dentro. Em seguida, nós teremos o presidente Cruz, que vai conduzir a reunião. Tá? O presidente Passos e sua família falarão para nós esta noite. E a última oração será oferecida pela irmã Gabriela, da ala Engenho de Dentro. Então, aproveitem, né? Orem para que o Espírito toque no coração de cada um de vocês, para que vocês possam recomeçar, quem ainda parou a sua história da família, e começar aqueles que ainda não começaram, para a gente levar essa obra avante, tá bom? Agora é a primeira oração, então, com o irmão Aslan. Boa noite. Amado Pai Celestial,
Gostaríamos de agradecer por essa devocional, que nos inspire, que inspire a família Passos a inspirar mais a nossa comunidade, a nossa estaca, a fortalecer a história da família. Pedimos proteção ao seu Santo Espírito nessa devocional. Essa oração, esses pedidos, eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, muito obrigado a todos, obrigado por essa excelente abertura e tão espiritual, né? Estamos muito felizes em poder estar aqui hoje com a família Passos, né? Com o presidente da Estaca, juntamente com a Estaca e gente dentro. Obrigado por nos dar esse momento de participar no tempo de vocês nessa devocional. Eu queria só explicar a vocês, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer e a importância dessa devocional para cada um de vocês também. Tá? O que acontece? A presidência da área ela fez uma sugestão, né, e ela, dentro do plano da área, ela pediu para que as estacas pudessem fazer algumas devocionais, informando, incentivando e ajudando os membros a poderem ter as suas 4 primeiras gerações na árvore genealógica. Então, o que acontece? Foi pedido que as estacas, então, sugerido, na verdade, né, que as estacas fizessem uma devocional. O presidente Passos não só aceitou o desafio de fazer uma devocional, como também toda a sua família. Eles vão participar ativamente nessa devocional. Então, primeiramente, né, eu quero deixar o meu muito obrigado pela família Passos e pela visão, né, que estão tendo de ajudar cada membro da sua estaca a entenderem a importância de terem de gerações, né, de terem suas gerações e de pelo menos começarem com as suas 4 primeiras gerações, né? Então, muito obrigado por poder fazer parte desse momento, né, a todos vocês. Vai ser uma noite agradável, vai ser uma noite assim bem legal, posso dizer a vocês, né? Eu até já dei umas risadas com o casal Passos. E eu acho que vocês vão ir também. Eu sei que vocês já estão mais próximos, né? São seus presidentes de estaca, seu presidente de estaca, a esposa, né? A família só faz parte da convivência de vocês, mas às vezes tem algumas particularidades que eles não soltam, né? Então a gente vai tentar hoje, né, tirar algumas dessas particularidades e trazer como uma devocional bem especial, né? E eu tenho certeza que, como o Salvador ele ensinou, né, eu queria dizer algo a vocês importante nas Escrituras. Quando Filipe estava fazendo uma viagem, eles estavam num caminho a Emaús e, de repente, alguém apareceu, um suposto estranho apareceu na carruagem. Começou a conversar com eles. A conversa foi tão agradável, tão especial, que eles decidiram convidar aquela pessoa a estar com ele, a descer com ele. Tá boa. Sobe lá agora, tá? O que acontece? Logo depois, tá, que eles desceram, um tempo depois, o Salvador se identificou como sendo Jesus Cristo. Filipe, então, prestou um testemunho. Não se fazia arder dentro de nós o nosso peito enquanto nos falava? Não tenho dúvidas de que o Espírito Santo que tocou Filipe, seu companheiro, naquela viagem, né, com as palavras do Salvador, será o mesmo Espírito que tocará o coração de cada um de vocês a terem o desejo e a visão e a importância para poderem terem as suas 4 gerações. Então, vamos lá. Estão animados aí, família Passos? Eu estou super animado. Essas lives assim eu gosto bastante. Vamos. Tá bom. Eu tenho aqui algumas perguntas que nós vamos fazer uma interação, tá bom? E essas perguntas, eu sei que vocês têm aí universitários, que são os filhos, então eles vão poder ajudar vocês, e devem, porque também tem pergunta para eles. Muito bom, vamos lá, então. Quantas perguntas? Eu gostaria que o casal pudesse nos dizer como que vocês se conheceram. Como é que foi aquele plim? Essa parte eu vou deixar para ela contar. Senão eu vou contar a minha versão e ela vai contar a versão dela. Então, na realidade, assim, ele me viu só num baile da igreja, né, do Instituto.
Mas eu tinha visto, né, ele uma vez também numa reunião do Instituto que eu estava participando, e ele apareceu. E eu olhei, achei assim, interessante, falei, opa! Mas, assim, ele olhou, né, brincou com a minha amiga, assim, mas não deu muita atenção, passou. Eu falei, já deve ser comprometido. Aí não dei muita atenção, aí passou, despercebeu. Meses depois, né, tinha um baile do Instituto, e nós nos encontramos nos 30 minutos finais do baile. Foi que realmente ele apareceu, e aí ele olhou para mim, ele me viu pela primeira vez, os olhos deles abriram, e aí ele se apaixonou à primeira vista, claro, eu linda, maravilhosa. Aí a gente se encontrou e conversamos um pouquinho, não muito, né, porque eram 30 minutos finais, e depois a gente marcou para se encontrar de novo num próximo baile que teria do seminário na minha estaca. E ele foi, e a gente também conversou um pouquinho, né, conversamos, né, ele me levou em casa e tudo, e ficou assim, e marcamos de nos encontrar de novo no outro dia. Né, e aí foi tudo começou. Que legal, que legal. Agora, então quer dizer que o Instituto e o seminário fazem parte dessa relação. Com certeza, e firme. Tudo começou no baile do Instituto, né? Na época desse baile, eu estava programado, eu viajava embarcado, né? E estava programado uma viagem, né? E o senhor falou assim, você não pode ir dessa viagem porque tem uma bênção na sua vida, né? Eu falei, mas como? Eu não tenho gestão sobre isso, não tenho como impedir que essa viagem não aconteça. É o meu chefe que vai poder impedir isso, né? E não tinha. E a viagem se aproximando e o baile do seminário, do Instituto /Seminário estava acontecendo na Capela de Madureira e não sei como o navio quebrou. De uma hora para outra o navio apareceu quebrado e eu fui. Aí eu fui para o baile, fui para a formatura do seminário e instituto e quando ela passou, o Espírito falou claramente, né? Essa é sua companheira eterna, né? Essa é sua companheira, porque o Bispo Leônidas, na época, ele falou assim, você tem que orar todo dia, no almoço, na janta, para que o Senhor mostre sua companheira. E quando ela passou por mim, o Espírito falou, essa é sua companheira. Eu não perdi tempo, né? Que legal, que legal. Agora, irmã Elizabeth, o que mais chamou a sua atenção no Presidente Passos? O que deu aquele plim assim de... Então, assim, quando a gente se encontrou no bar, conversamos, né? Eu gostei do papo, né? Bom. E a gente marcou para nos encontrarmos na estaca, foi até na estaca de Andaraí, que estava tendo coral. A gente tinha participado, mais interessante, nós participamos do mesmo coral durante 3 meses. Ensaiamos, estávamos no coral, mas nunca nos vimos no coral. E aí a gente tinha um ensaio, né, extra, final, alguma apresentação, alguma coisa lá, não me lembro, recordo bem, e aí a gente marcou de nos encontrarmos lá. E eu falei para minha amiga, né, eu estava com a minha amiga, eu falei assim, então, né, eu não sei como ele é, então vou fazer um teste. Se ele vier, né, é um domingo, é o dia do Senhor, se ele vier direitinho, né, com a camisa branca, a gravata, direitinho, eu sei que ele é um homem que ele procura cumprir com os seus, né, com os seus convênios, com o mandamento, né, ele está procurando. Agora, se ele vir aquele jeito, largadão, falei, então nem vou. E aí ele chegou, e ele estava lá, né, todo de gravata, bonitinho, né, e ele falou, eu falei, pronto, uma resposta. E assim, o que sempre me chamou a atenção dele foi sempre isso, essa obediência, esse amor pelo Evangelho, sempre querer fazer as coisas do Senhor, a vontade do Senhor. Sempre colocou o Senhor em primeiro lugar. Isso, para mim, assim, foi fundamental. Bonito. Obrigado por compartilhar conosco. Presidente, o que chamou a atenção na sua esposa? E depois a gente vai falar sobre as gerações. Olha, quando eu me batizei, eu sempre falei que ia casar dentro do convênio, queria ser selado para toda a eternidade, né? E eu sempre orei ao Senhor para que Ele me mostrasse uma companheira eterna. Uma mulher firme no Evangelho, uma mulher que pudesse me ajudar
porque eu sou converso, não nasci na igreja, não tive o privilégio de servir uma missão, mas o farei assim que possível, brevemente. Nós estaremos saindo em missão, porque é um desejo meu e também dela, saímos em missão como casal, e já estamos nos preparando para isso, tudo encaminhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas o que mais me chamou a atenção é que ela era firme no Evangelho e ela é linda. E isso me chamou a atenção e estamos casados, vamos fazer 28 anos agora, né? Que bonito, que bom. Muito obrigado por compartilhar esse momento. Por que é importante isso? Porque, com certeza, depois que esse sentimento cresceu e aflorou entre vocês, e que esse sentimento veio com a certeza de, como o presidente falou, de uma família eterna, veio o sentimento dos filhos depois do casamento. E esse sentimento dos filhos começa, então, a crescer as gerações. Ou seja, vocês vieram de avós, de pais, né? E agora vocês estavam começando a criar as metas da sua família, de poder continuar as gerações. Né? Como foi isso? Conta um pouquinho para a gente de uma maneira que a gente possa entender a importância, né, dos filhos para vocês e dessa continuidade de gerações. Então, quando nós casamos, eu sempre tive desejo de ter bastante filhos, né? A ideia era ter no mínimo uns 4 filhos, né? Mas o Senhor só nos permitiu ter 3 filhos maravilhosos. Então, criar nossas famílias, ter essa geração conosco, é o privilégio de ensinar os princípios do Evangelho e ensinar para eles o que é o mais importante, né? Que tem coisas boas e coisas excelentes. Então, mostrar para eles o que eles devem escolher. Foi para mim e para minha esposa um aprendizado. Nós aprendemos muito e crescemos muito. E ensinar para nossos filhos a importância da família. Tanto descendentes, dos nossos descendentes, e, enfim, mostrar para eles que a família é a base de toda uma sociedade. E uma coisa também, né, que, assim, quando a gente decidiu ter os filhos, né, eu trabalhava. E eu pensei, né, que eu mesmo queria ensinar e cuidar deles. E até quando tentei, né, continuar trabalhando e vendo, depois eu falei, não. Aí a gente conversou e falou, não, eu não quero que ninguém ensine meus filhos, só isso. Né? E aí foi uma decisão também, de eu ficar em casa e poder cuidar deles até eles poderem, né, terem suas responsabilidades e poderem agir por eles próprios. Muito bom. Isso é uma decisão difícil. E não é fácil, ainda mais pelo jeito que você tinha uma vida ativa, né, de uma maneira autossuficiente, né, e ter que depender financeiramente de uma pessoa só, por mais que você confiava com certeza no presidente, não é uma coisa tão simples. Mas você colocou algo mais importante pelo que eu estou vendo aí, né? Ou seja, você sentiu que deveria se sacrificar no momento, né, da sua própria vida, seu progresso, para poder algo muito mais importante, que era cuidar dos seus filhos naquele momento ali e da sua família, pelo que eu estou entendendo que é a decisão da irmã. Muito obrigado por compartilhar isso. Isso é algo muito especial, né? Muito divino também, né? Porque não é fácil, né? E hoje em dia é muito difícil também, devido a tantas coisas que estão acontecendo aí. Mas quando a gente tem a atenção da família, né, e prioriza a família, eu acho que é algo mais importante que deve ter acontecido na vida de vocês, porque, como eu falei, gerou sacrifício, né? Por exemplo, a irmã tinha também uma renda que ajudava, com certeza, dentro do lar, né? Eram 2 rendas que viriam ali, né? E depois passou a ser só uma. E passou a ser só uma, confiando que o Senhor iria suprir. E eu acho que ele supriu, não supriu? E como? Eu ainda, nesse tempo, depois que a Amanda nasceu, eu ainda fui estudar. Eu falei, já que eu vou ficar em casa, então eu vou estudar. E, né, então o Senhor supriu muito bem. A gente teve alguns desafios, algumas dificuldades, com certeza, mas o Senhor nos abençoou muito, muito mesmo. Tá bom, muito obrigado por compartilhar esse momento agora. Por quê? Porque a gente começa a conhecer um pouquinho da família Passos, né? A gente está tratando agora do casal e família Passos.
né? Ou seja, nós estamos ligando aí duas gerações, né? Que são vocês e os filhos, né? Conta um pouquinho sobre as gerações de vocês, né? O que vocês têm para nos ensinar um pouco mais a respeito delas? Então, essa aí, acho que um dos filhos vai falar sobre as gerações. Ótimo. É você, Júlia? Não, sou eu, calma. Amanda? Tava com problema no áudio, calma. Então, eu acho que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, durante essa semana, sobre a importância das gerações na nossa vida, né? Dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, da criação da nossa geração também, né? Porque no meu caso já estou criando a minha própria geração e a gente percebe que a nossa família, ela é o exemplo da gente, né? É quem nos cria. A gente fala que a família cria a gente, né? Dá aquela parte física, aquele sustento, mas mais que isso, ele cria a gente com pessoas, né? Então, a geração da nossa família, quando eu penso na geração da minha família, né? Que são meus irmãos e os meus pais, né? Que aí eu crio a minha no futuro, mas a da minha família, o mais importante foram os exemplos que foram dados em todos os momentos, né? A convivência da gente, a união que a gente teve de poder estar como família todo o tempo, né? Aprender juntos, errar juntos também, né? Se arrepender juntos ali e perceber que nós não somos nada sozinhos. Nós não somos nada um sem o outro. Eu não sou nada sem meus irmãos e sem os meus pais, e eles também não são nada sem mim, nesse caso, né? Então, tipo, a gente pensa que um complementa o outro. E quando a gente pensa nos avós e nos bisavós e nos tataravós e tios e primos, a gente pensa que tudo é um complemento também, né? A gente se complementa como família. E quando a gente se importa com eles, nós também recebemos essa mesma importância, né? E mesmo que a gente não receba, a gente sente o espírito de Elias ali preenchendo a gente. A gente sente que nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor, dando importância e dando valor às gerações. Então, quando eu penso na geração da minha família também, eu penso nas experiências complicadas que a gente viveu, e eu pensei em uma experiência específica para compartilhar com vocês, que foi quando a gente foi morar em Salvador, né? Que foram momentos muito especiais, um momento de Salvador, mas um momento específico que eu lembro e que é o que define acho que a geração da minha família, que são meus pais e meus irmãos nesse momento, é a situação que a gente estava sem casa para morar. E a gente estava em Salvador, as nossas coisas estavam na rodoviária e éramos pequenos, eu tinha 8 anos, então a gente era bem pequeno e a gente estava num orelhão e estava chovendo, e aí os meus pais ligando para contatos que eles tinham de membros da igreja, e no último contato que meu pai ligou, né, para a pessoa, a gente fez uma oração antes, né? A gente fez uma oração para que essa pessoa atendesse e que a gente pudesse ter onde dormir naquele dia e onde estar em família, né? E nesse momento atenderam, né? Então essa família é super especial para a gente até hoje atende o problema. E isso foi muito especial para a gente, mas o que foi mais especial para mim foi que em nenhum momento a gente teve medo de estar sozinhos, de que algo acontecesse, a gente tinha confiança. Eu, pelo menos, como criança, tinha confiança de que meus pais iam resolver as coisas e que a gente estava bem, porque a gente estava junto ali e estava tudo bem. Contanto que a gente estivesse junto, estava tudo bem. Então, quando eu penso nas gerações, eu penso em união, em não estarmos sós em todo momento. É isso. Amanda, você falou algo muito importante, né? Você me fez lembrar algo importante, que é uma corrente. E uma corrente, ela é unida através de elos. Então, você sentiu segurança porque o elo familiar estava com você. Não importava se você estava no local desconhecido, não importava se você estava sem rumo, praticamente, né? Mas você tinha confiança que o elo familiar resolveria o problema. E isso é muito importante para criar gerações fortes. É isso que você acabou de nos ensinar, de nos mostrar essa particularidade que chamou sua atenção como criança ainda, né? Foi algo importante que faz nos lembrar da importância que tem a família de estar juntas e de criar oportunidades juntas e ensinamentos juntos. Porque você veja, talvez os seus pais nunca tiveram a percepção
de que isso foi tão importante para você e marcou você, né? Como uma segurança familiar, ou seja, uma geração, né? A gente está criando ali uma geração com um elo fortalecido. Então, isso é fantástico. Parabéns. Né? E tenho certeza que você fará o mesmo com os seus filhos. Né? Eu tenho certeza que você vai continuar, né, a colocar isso como uma prioridade na sua vida. Porque você aprendeu e você viu que deu certo. Né? Então, não tem nada melhor do que a gente botar o que deu certo. Né? Que bom. Obrigado por compartilhar esse momento. Né? Bom, Obrigada. Eu queria agora fazer uma surpresa, né? Passarmos uma surpresa para os membros da Estaca Linha de Tempo. Né? A família Passos fez uma reunião familiar e eles trataram algumas coisas a respeito de gerações. Nós temos um vídeo para vocês agora de uma noite familiar da família Passos. Irmão Igor, pode tocar aí para a gente? Será que o irmão Igor está aí? Vamos ver aqui. Opa, só um segundo. Então, nós vamos ter um vídeo agora que a família Passos preparou para cada um de nós da importância das gerações. Eu assisti esse vídeo já até em questão da preparação e foi muito legal. Né? Eu tive a oportunidade de ver ali aquele momento, acho que é um momento muito próximo, né? E foi algo que me chamou a atenção, algumas coisas, e eu vou fazer algumas perguntas também em cima disso, né? Porque eu acho que foi algo que foi bem significativo ali, a participação da família. Então, assim que o irmão Igor tiver, pode colocar, irmão, sem problema nenhum. É importante a gente entrar com esse vídeo agora. A voz, que ela tem risada, e você imitou a risada dela. Por exemplo, é coisa assim, é isso que é pra estar no vídeo, não é pra você contar a história mirabolante, não sei o que. É uma coisa assim, porque é coisa rápida. Coisas pequenas, por exemplo, mas a minha mãe. Aí eu lembro do meu avô, que dá aquelas perninhas assim, coisa assim. É fazer essas coisas, gente, entendeu? Vai lá. Um chapeuzinho assim e ficava assim, andando. O que a gente pode aprender, assim, do que a gente fez, né, com a indexação? Quais são os benefícios que a indexação trouxe para nossa família? Né? Vai brotando o nome ali, né? Vai brotando o nome da história da família ali pra gente. E vai brotando também documentos que a gente não tinha dos nossos familiares, né? A gente já teve experiências assim, Júlia teve ontem uma experiência sobre isso, né? Eu não lembro o nome agora da pessoa. Irene. Da Irene. A gente achou a Irene ontem. E a sua avó sempre falava dela, e foi muito interessante o que você achou. Minha avó achava a Irene, e a gente achou o documento de morte, né, do registro do cartório. E a gente achou o documento dela, a gente conseguiu anexar o dela. E aí, quando a gente anexou o dela, a gente conseguiu anexar vários outros. E a gente achou da minha irmã do meu avô, e foi muito interessante, né? Você vê a importância da indexação, né? Imagina só, que legal. E o bom que agora que a igreja fez um convênio com o arcebispo lá de Aracaju, de Sergipe, eles estão indexando agora, fotografando todo o estado de Sergipe. Aí vai vir documento pra caramba. Sim. Eu tenho 11 nomes que eu não sei aonde encaixa na minha história da família. E eu sei que são da minha família, só que eu não sei aonde se encaixa porque é por parte do meu pai, onde eu tinha pouco contato. A gente vai achar agora. A gente vai encaixando. É bom mesmo. É assim, mas a gente ainda tem muito nome, né, para fazer. É pena assim, que a família do meu pai não dá muito, mas eu acho que com a indexação a gente vai acabar descobrindo automaticamente esses nomes, vai conseguir ligar, né? Mesmo que às vezes, quando a família não quer fornecer os nomes, fazendo a indexação,
a gente vai acabar descobrindo esses nomes e os dados, né? De aquele nome de pai, de mãe, nas certidões, e isso é legal. Mas eu acho que é questão de explicar. Porque, por exemplo, a gente não tinha nome de ninguém. Mas quando eu falei pra minha tia que a gente não ia fazer nada ruim, que a gente não ia fazer nada de errado, ela deu os nomes, ela deu todos os dados pra mim. Porque eu mostrei pra ela que não ia fazer nada sem autorização dela. Não ia fazer nada de errado com os nomes. É verdade. E aí a gente Engraçado, toda vez que eu ia em Sergipe, né, eu sempre procurava um nome, né? E eu sei que meu avô tinha as irmãs, uma das irmãs dele morava na mesma cidade, lá em São Domingos. E ele nunca me apresentou. E ela faleceu. Não me apareceu aonde? Para mim. Fui no cemitério e achei o nome da irmã dele do lado. Tinha sido enterrado lá. Uma boa fonte de achar nomes? Vá no cemitério. Visite o cemitério. Mas seu pai achou achou um monte assim. quando ele foi no... Visite as igrejas católicas. Então, mas quer achar nomes, então? Quer achar dados? Vá no cemitério. O dia da indexação é dia 2. Esse é o dia dos finados. Gente, por que você tá rindo disso? Quero conhecer. Mas por quê? Porque é o que a gente faz, né? Pra gente conseguir. Seu pai conseguiu muitos nomes, né? Eu consegui a foto da minha bisavó, por parte de pai, no cemitério. Então, Tinha aquela coisinha lá? Como é que é? Aquela urna dos ossos, né? Urna dos ossos. Que aí tem com a fotinha e o nome? Aí tava a fotinha dela lá. O jazido. O jazido. Tem o jazido da família. Aqui tinha toda a minha parentela. Tinha 11 nomes e eu descobri a foto da minha bisavó Isaltina. Eu tava lá. Porque o cemitério lá da cidade era pequeno e eu fui lá, peguei todas as fotos. Agora eu só não sei aonde ainda que falta agora amarrar, porque eu fui no cartório e o cartório não me deu acesso ao livro. Agora esperar a igreja microfilmar tudo e liberar. Assim que liberar os lotes, estaremos lá. Verdade, mas podia descobrir. Muito bom, muito legal. Bom, como foi essa lembrança? Como é que foi essa noite familiar? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Você está sem o áudio, presidente. Seu áudio está fechado. Aí. Então, quem tem filhos adolescentes é complicado reunir todos para fazer uma reunião familiar. Tem horário de faculdade, trabalho. Então, nós conseguimos reunir a família. São mais adolescentes. Já não são mais adolescentes. A mais velha já está casada. O do meio casa esse mês, menos um, então vamos ficar mais tranquilo ainda, né? Menos não tem menos, é mais, né? Soma-se mais um filho na família, né? Mas foi bem interessante. Eu estava bem ansioso por essa reunião familiar, para essa preparação toda, para poder mostrar para as pessoas da STAC a importância de se ter esse elo familiar, não somente nossa geração, mas as 4 gerações, né? Foi um período que antecedia essa live de preparação, de ponderação, e falei assim, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou me preparar em relação a isso, e foi uma grande experiência para mim. E mostra que as reuniões familiares não são perfeitas, né? Você viu que as meninas estavam interagindo mais do que eu e meu filho, né? Então, você vê que numa reunião familiar, o bom é que, nesse momento, eles participam um pouco mais. Mas, quando eram pequenos, é mais complicado. Mas eles aprenderam que nós ensinamos para eles nas reuniões familiares que nós fazíamos desde que eles eram pequenos. Tá bom. Eu reparei, na noite familiar de vocês, que teve um momento ali que vocês apareceram com fotos antigas. O presidente falou até que conseguiu algumas lá no cemitério, né? Mas quem são aquelas fotos? Quem de vocês podem falar sobre os avós ou bisavós de vocês? Quem pode nos ajudar um pouquinho a respeito disso? Rodrigo ou Júlia? Júlia ou Rodrigo? É melhor a Júlia. A Júlia sabe mais porque
Eu fui o único que não conhecia os bisavós, então a Júlia conhece, e meu pai e minha mãe também. Vai lá, Ju. Então, naquela foto, tem as avós do meu pai, né? Tem a foto da minha avó, a mãe da minha mãe, né? A foto mais novinha é dela. Tem a foto das avós do meu pai também, que são os avós. E são eles que estão ali naquelas fotos. São fotos bem antigas, mas são muito boas para a gente poder conhecer, né, e saber como que era. Então, eu conheci minha bisavó bem pequena, eu tinha 5 anos quando eu conheci. E eu não lembrava, não tenho muita lembrança dela, mas quando eu vejo as fotos dela, fotos de outros antepassados, eu consigo identificar. Então, quando me mostra a foto, quem é essa pessoa? Eu consigo, essa é minha bisavó, minha bisavó Odete, minha avó Noêmia, e a gente consegue saber exatamente quem é quem nas fotos. E qual a importância de você conhecer um pouquinho sobre os seus avós ou bisavós, Júlia? Tá sem o som. O bom da gente saber histórias é que a gente passa a conhecer essas pessoas, né? Então, no início do vídeo tem até uma brincadeira, né, de imitando alguns sons, né? E tudo porque a gente foi sabendo histórias. Então, um dia a gente estava sentando aqui no almoço para conversar, eu, minha mãe e meu pai, e a gente começou a contar histórias, eles começaram a contar histórias que eles tinham. Então, meu pai começou a lembrar que a avó dele, ela tinha uma risada e que se ele escutasse essa risada de novo, ele ia saber reconhecer certinho que era ela, né? E a minha mãe falou que o avô dela, ela lembra até hoje, quando ele veio sorrir, e ele tinha um chapéuzinho, porque ele tinha um andar meio diferentezinho, assim. Então, isso é muito legal saber essas histórias, porque se um dia quando a gente for lá para o outro lado do véu, quando a gente falecer e tudo, a gente conhecer essas pessoas, a gente vai saber identificar elas, porque a gente viu as fotos e a gente sabe a história. Então, a gente já cria aquele laço, aquela intimidade com aquelas pessoas, porque a gente sabe as histórias. Bom, Rodrigo, Júlia e Amanda, quando vocês viram essas fotos, quando vocês conversaram ali, como a Júlia comentou ali no almoço, né, vocês sentiram alguma conexão com seus antepassados? Mesmo, de repente, Rodrigo, você não conhecendo pessoalmente, mas em ouvir a história, houve alguma conexão? Que tipo de conexão vocês sentiram? Acho que é interessante a oportunidade quando você tem de escutar as histórias e saber um pouquinho mais de como é que eram essas pessoas, é você se imaginar, né? Como é que seria a sua vida se você tivesse tido a oportunidade de conviver, de estar com eles, como teria sido esse sentimento, né? E aí, a partir dessas pessoas ali que estavam mostrando a foto, que é por exemplo, nossos avós, bisavós, que já faleceram há bastante tempo, e a gente já teve a oportunidade de fazer as ordenanças por eles, como vai ser quando a gente chegar lá no véu? A gente fica realmente se perguntando muitas vezes como abençoados. Será que eles realmente aceitaram esse evangelho? Como vai ser se eles aceitaram estar todos juntos, ter essa felicidade, poder participar com eles? E eu gosto muito de uma escritura que está em Éter 12, 32 ao 35, que eu lembro que quando eu li ela na missão, eu achei muito interessante, porque ela fala das mansões do Pai Celestial, né? E não tem escritura, eu nunca vi outra escritura que falasse especificamente de que o lar celestial seria uma mansão e que tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que isso que é o mais maravilhoso, que o evangelho, que a história da família principalmente faz, né? Faz com que tenha uma mansão imensurável disponível para que toda a família, para que todos os nossos familiares estejam disponíveis. É para todos, mas muitos deles precisam da nossa ajuda, que são os nossos antepassados, para terem a oportunidade de poder estarem lá conosco e poder participar dessas bênçãos, poder entrar numa dessas mansões e sentir essa felicidade, estarem todos lá reunidos, né? Tem outra escritura também que eu gosto muito, que está em Alma 5,16, que o Senhor fala, né? Quão maravilhoso vai ser chegar e escutar, ouvindo a voz dele dizendo: benditos, pois suas obras foram obras de retidão. E eu acho que muito se interliga com a obra da história da família, porque quando a gente tem obras de retidão, quando a gente tem essas obras, eu imagino essa escritura, que é o Pai Celestial, de braços abertos para a gente, em uma das mansões, junto com toda a nossa família reunida. E ele lá, esperando e falando para a gente: obrigado por tudo que você fez. Obrigado por salvar a vida dessas pessoas que estavam aqui conosco.
e todas essas pessoas estarem interligadas ali junto e sentindo o amor do Pai Celestial, desfrutando de todas essas bênçãos que a mansão celestial vai trazer para cada um de nós. Posso compartilhar um sentimento que eu tenho dessa escritura, Rodrigo? Bem interessante. Pode. Quem constrói a mansão somos nós. Essa mansão, ela é de acordo com aquilo que nós fazemos aqui. Então, você pode imaginar, quanto mais a gente faz na obra genealógica, quanto mais a gente ajuda, quanto mais correto a gente vive o Evangelho, melhor vai ser a nossa mansão. Porque os nossos antepassados, eles já estão lá. Então, no momento em que eles conseguem aceitar o Evangelho, eles já saem da prisão para o paraíso. Então, eles já vão ali começando a preparar essa mansão para a gente. Né? Então, foi muito bem. Essa escritura é maravilhosa. Ela realmente nós plantamos, nós colhemos. Né? Eu sempre brinco com a Dejane e falo assim, olha, eu não consigo te dar uma mansão aqui na terra, mas eu vou fazer tudo para te dar uma mansão no céu. Lá no céu eu tenho que te dar uma mansão. Mas é isso mesmo, é exatamente esse processo, é essa conexão. Puxa, eu queria agradecer muito a vocês por esse sentimento tão bom que vocês estão demonstrando agora. Eu tenho sentido o espírito bem forte com essa experiência que vocês estão passando para a gente. Né? Eu queria ouvir, né, de quem quer que falar, o casal, ou quem quer que seja, né, como que foi esse momento do desafio de vocês. Eu sei que vocês já são uma família tradicional na igreja, antiga, né, que já fizeram muito, o Rodrigo já falou que foi muito bom levar as ordenanças dos avós, dos antepassados do templo. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Né? Mas eu tenho uma pergunta. Né? Como foi, mesmo com toda a experiência que vocês já têm, se preparar para essa devocional? Qual a experiência que vocês tiveram para poderem mexer nas 4 gerações de vocês, neste momento? Então, gente, não foi uma coisa muito fácil se preparar para essa devocional. Porque, assim, como a gente tem rotinas muito diferentes, quando a gente foi sentar, tá bom, vamos nos preparar para fazer essa devocional. A gente foi abrindo nossa árvore, a gente viu que precisava fazer muita coisa. Que a gente ainda faltava muita coisa. Por mais que a gente tinha feito já bastante coisa, ainda faltava muita coisa. E uma coisa muito interessante, né, é que o aplicativo para celular, ele tem uma parte muito... Assim que você abre ele, você consegue... a igreja já manda, tipo, o lote de indexação que já foram feitas, né? Que pode ser da sua família. E essa semana, assim que eu abri, apareceu essa Irene. E foi muito interessante, porque estava ali, a minha avó sempre falou dela, sempre falou dessa irmã que morreu quando tinha 6 anos, mas a gente não sabia nome, a gente não sabia data, a gente não sabia nada. Porque a minha avó tinha 2 anos quando ela fez essa irmã. Então, a gente não sabia. Então, achar um documento onde mostrava os dados dela foi, tipo, sensacional. Fora outros dados que a gente achou por causa que fizeram indexação. Então, quando a gente começou a se arrepender para poder preparar para essa devocional, a gente começou a ver realmente bênçãos acontecendo, que foi achar pessoas da nossa família. Que legal. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho interessante essa parte do arrependimento, porque é real. Porque a gente pensa, ai, que lindo, a família do presidente Passos, nasceram no convênio. Poxa, devem estar arrasando na história da família, né? Nossa, os melhores dali. Quando, na verdade, a gente muitas vezes deixa a desejar, né? Nós somos comuns. E essa devocional nos ajudou muito a perceber que a gente precisa melhorar, e muito, na nossa história familiar. Que nós precisamos continuar, né? A Júlia, ela abre... Se de abrir a árvore familiar de novo, vamos preparar, vamos lá. Abre a árvore familiar e o que acontece? Aparece ali um documento de um familiar importante. É o Senhor mostrando pra gente, né? Olha aí, quando vocês resolvem fazer, olha o que acontece, né? Olha o que eu faço por vocês. Então, e no meio de muita coisa, né? Eu falo que a gente se reuniu essa semana, foi uma loucura, eu tava cansada, aí a gente, 9h30 da noite, 10 da noite, tentando fazer essa reunião familiar e gravar e fazer tudo, todo mundo cansado, mas todo mundo sentindo a importância disso, né? Foi muito especial conversar sobre isso juntos, mesmo que fosse por 30 minutos, algo muito curto, mas a gente conseguiu sentir algo especial se preparando para isso, né? E é o que, imagina, se a gente sentiu isso,
se preparando para uma devocional, uma coisa bem rápida ali, que a gente teve que se preparar. Tipo, 30 minutos para fazer essa reunião familiar, digamos assim. E esse momento de entrar na árvore familiar ali, 5 minutos que a Júlia fez, olha quanta coisa já aconteceu na nossa vida, né? Então, imagina o quanto vai acontecer se a gente continuar fazendo, se a gente continuar com esse processo de entrar, de preencher a árvore familiar, de indexar, de se preocupar com os nossos antepassados. Muito bom. Estamos chegando na fase final agora da nossa devocional. Vamos deixar agora o tempo para a família, né? Eu acho que a experiência de vocês foi fantástica, foi maravilhosa, né? E a parte final agora é o tempo que o presidente Passos direcionar aí, porque agora a gente queria ouvir uma mensagem de vocês, né? Uma mensagem para vocês incentivarem a estaca a terem o mesmo sentimento que vocês tiveram, né? A verem que vale a pena mexer com isso, né? Vale a pena não só por uma designação, mas por experiências de, como você falou, de elo, né? De gerações. Então, gostaríamos de ouvir, né, uma mensagem de vocês agora, né? Quem quiser falar, né, vocês têm fica bastante à vontade nisso, para ajudar os membros a terem esse mesmo desejo de começarem já a ter essas experiências sagradas. Então, uma coisa muito interessante que eu aprendi sobre a história da família, quando a gente vai do véu, quem vai receber a gente, as pessoas que vão receber a gente são são os nossos antepassados em que a gente fez a história da família. E quando eu aprendi isso, foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu fiquei pensando, quem vai me receber? Né? Quem será? Porque meus pais já fizeram algumas pessoas e eu preciso agora que as pessoas sejam meus recepcionistas, né? E isso é muito interessante, porque me fez também pensar o que eu posso fazer pelos meus futuros, né? Meus futuros filhos, netos e todas essas coisas. E pensar nas histórias, né? E quando eu penso nisso, é muito legal, porque eu conheço uma vez a minha avó, e eu perguntei a ela como ela conheceu meu avô. E foi uma história super, super parecida com história de novela. E isso é muito interessante, porque saber que, por essa história, eu sei que quando eu ver meu avô, por mais que eu nunca conheci ele, eu nunca vi na minha vida, eu vou saber reconhecer ele. E saber que, por eu estar escrevendo essa história, escrevendo essa informação dele com a minha avó no site do Family Search, é um jeito de contribuir para fazer a história da família, né? Então, é um jeito de contribuir para que ele esteja lá me recebendo, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. E eu acho que, mais do que a história da família, eu acho que a história da família tem a ver com tudo, né? Não só a geração anterior, tem muito a ver com geração atual, né? A gente sempre está formando esse elo e transformando cada vez mais forte, né? A gente começa com a história da família, com uma pessoa ali plantando a semente, né? Mas aumenta, à medida que você vai formando e fazendo com que esse elo seja mais forte. Quando você casa, quando você forma a sua própria família, é importante que o sentimento e que o elo não passe, né? De que o elo não acabe, né? Mas que você realmente ganhe outra família, né? De que você realmente aumente esse elo ainda mais, né? Porque no fim todos viemos do mesmo Jesus Cristo, e incentivar que toda a família, que toda essa grande família, porque realmente no fim somos todos uma grande família, estivermos juntos, unidos no mesmo propósito, esse é o objetivo, essa é a meta, sempre estar com esse foco de acabou, nossa família está ali, a gente está com nossos pais, tudo, mas a partir do momento que a gente forma a nossa própria família, a gente vai aumentar esse elo. A família continua que você tinha, você ganha uma outra família, você ganha sogros, você ganha pessoas que estão ali, que são sua família, e você tem que estar todos juntos no mesmo propósito, todos juntos no mesmo objetivo, com o mesmo amor pelo próprio Pai Celestial, pelo mesmo Jesus Cristo, e focando sempre em chegar e alcançar uma dessas dimensões, porque o importante da história da família não é você chegar sozinho, mas é você chegar junto. Não importa você correr mais rápido do que o outro, mas importa você correr junto, todos juntos, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com a mesma meta, para que todos possam chegar lá, felizes, unidos e com amor pelo próprio Salvador, por ter dado essa oportunidade a cada um de nós. Acho que
algo que nos ajuda muito a continuar, a querer conhecer as nossas 4 gerações, são os sentimentos que a gente tem quando a gente está fazendo, quando a gente está conhecendo e depois, né? Ontem, quando eu estava conversando com meus pais, com os meus irmãos sobre meus avós, e a gente estava compartilhando que nós não temos tanto contato assim com os avós como muitas pessoas têm. Nossos avós... Amanda, ficou mutada. Ficou mudo, eu vi. Então, a gente tem avós que faleceram e nossas avós não eram tão próximas assim como a avó. A gente não tinha uma relação assim que se diga, nossa, neto e avó. Mas mesmo a gente fazendo esses comentários ontem, né? Hoje eu fiquei pensando em tantas experiências positivas que eu tive com as minhas avós, né? Os momentos, parece que foi muito específico, o Senhor colocou no meu coração, no meu pensamento, esses momentos específicos que eu tive com as minhas avós, né? Momentos em que elas me mostraram muito amor, que elas mostraram que se preocupavam comigo. Eu lembrei de uma situação de que quando eu ia para casa da minha avó, ela sempre tinha Coca-Cola preparada para mim, batata frita, M&M, tudo de besteira que tinha, ela tinha ali, e ela é diabética. E ela falava assim, vai lá comprar e você pode comer tudo, porque eu não posso comer. E eu lembrei disso do nada hoje. E eu fiquei pensando nisso, por mais que a gente tenha, às vezes, uns sentimentos por nossos familiares, que às vezes não são tão bons, às vezes, poxa, decepção, frustração, quando nós nos importamos com as nossas 4 gerações, quando nós fazemos a história familiar, esses sentimentos bons vêm. Não importa se você tá pensando em coisas que não são tão boas, mas esses sentimentos bons vêm, essas situações que você passou que foram boas, vêm. E a sensação também de, mesmo não conhecendo os avós e os bisavós, a gente tem aquela sensação de que a gente quer conhecer, de que a gente gostaria de passar pelas coisas que os nossos pais passaram. Como deve ser divertido, né? Como deve ter sido divertido para eles. E essa vontade, esse sentimento faz com que a gente queira fazer mais e queira aprender mais sobre as nossas 4 gerações. Então, foi um testemunho que eu tive hoje, no dia de hoje, de manhã, quando eu acordei, veio esse sentimento aqui em mim. E eu sei que foi porque nós estávamos conversando sobre isso durante a semana e a gente estava praticando junto, a gente estava lá mexendo e fazendo a nossa parte. E eu sei que é esse o espírito, esse é o sentimento que o Senhor quer que a gente tenha sempre. É tão bom ouvir, né? Bom ouvir eles falando disso, um sentimento bom. Na realidade, eu gostaria de compartilhar uma experiência que não foi muito boa, mas que eu acho que é importante, né, compartilhar. Alguns anos atrás, assim que eu entrei para a igreja, né, eu sabia da importância, foram me falado da importância de fazer a história da família. Mas eu, com 18 anos, né, tinha me batizado com 17, 18, 19, eu não achava assim, né, ainda não tinha, eu sempre falava assim, depois eu vou fazer. E eu tinha uma tia, né, que ela sabia de tudo sobre a família, né, que é a família do meu pai. Ela sabia todas as histórias, ela tinha todos os documentos, ela sabia a data, ela sabia tudo. E eu sempre falava, depois eu vou. Até que chegou um dia, a gente recebeu a notícia que ela tinha tido um infarto e faleceu. E quando eu soube, né, que ela tinha morrido, a primeiro sentimento que eu tive foi, nossa, nunca mais eu vou poder perguntar para ela sobre meus antepassados, né, sobre as datas, sobre meus avós. Não vou mais poder. E foi um sentimento doído, né, de tristeza, de tipo, agora passou o tempo, não tem mais. E depois eu ainda tentei com as outras irmãs, mas ninguém lembrava, ninguém sabia, né? E isso é uma coisa que eu aprendi, né, que veio para mim esse sentimento, não deixar para depois, né, não ficar muito com isso. Então, assim, hoje é muito mais difícil fazer a parte do meu pai, né, de pegar dados, porque uns não têm, e os que têm, às vezes, não querem dar, por, né, algumas questões assim, mas a minha tia era tão acessível, era tão fácil, né, e passou o tempo. E hoje a gente trabalha de uma forma mais
indo atrás de cartórios, né? A gente, às vezes eu fico buscando hoje eu fico buscando em cartórios em Portugal, porque a família do meu pai era de Portugal, meus avós, bisavós, e vai. E agora o trabalho é mais, assim, mais difícil de ir cartório. Então, o que eu posso falar, né, o que eu posso deixar hoje, né, como mensagem para todos, é que a gente possa aproveitar o tempo, né? O tempo agora, com os nossos tios mais idosos, com os nossos avós, né? Eu vejo quando a Júlia teve a oportunidade dela perguntar à minha mãe a história, uma história que eu nunca perguntei, mas que ela teve a curiosidade de perguntar, e foi tão bonita, né, ela saber a história, e eu aprendi, eu falei, nossa, nem eu sabia que tinha acontecido isso. Então, a gente começa a ver quantas coisas a gente aprende com os filhos, que os filhos vão ensinando para a gente como fazer de uma forma tão mais leve, mas a gente vê que a gente tem que aproveitar o nosso tempo com os nossos idosos, com as pessoas que têm conhecimento. Porque quando o tempo passar, quando chega um momento, né, às vezes a gente não pode voltar atrás. E aí a gente perde coisas tão importantes, né, que a gente podia ter feito. Então, assim, eu sou muito grata, né, por ter feito minhas 4 gerações, a gente ainda está buscando mais, né, agora é caminhar o mais além, e de poder ter batizado meu pai, poder ter feito os governos do meu pai, né, que meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, de eu ter feito dos pais dele, ter selado, e que sentimento maravilhoso a gente poder fazer isso. E como eu fico feliz de poder ver que meus filhos, eles têm esse desejo também de fazer, né? Alguns mais, outros menos, mas eles têm esse mesmo sentimento e sabem da importância disso. Quando se fala em história da família, é um assunto que eu gosto bastante. Então, nessa preparação dessa live, eu comecei a relembrar dos meus antepassados, né? Então, eu tive o privilégio de conviver com a minha avó e com a minha bisavó. Então, nós éramos em 49 netos. E engraçado que minha avó nós morávamos no interior, né? E minha avó morava na cidade, nós morávamos no campo. E todos os netos, todos os bisnetos, quando voltavam da escola, passavam na casa da minha bisavó para pegar uma bolachinha, ela sempre tinha. Então, ela tinha uns potes grandes de bolacha, de doce, e nós gostávamos, adorávamos passar na casa da nossa bisavó, né? Então, nossa bisavó Maria, e ela era tão velhinha, né? Ela veio a falecer com 98 para 99 anos, e nós adorávamos passar lá. Ela sempre tinha um doce para nós. Éramos 40. Depois da bisavó, os netos passavam na casa da avó. Então, antes de chegarmos em casa, nós fazíamos aquele banquete na casa da avó, né? Comíamos as besteiras que poderíamos comer. Quando chegávamos em casa, nós estávamos, quer dizer, com pouca fome, porque nós tínhamos comido doce na casa da bisavó, comido doce na casa da avó, na hora da comida comíamos pouco, né? Então, é muito gratificante. Nessa preparação dessa live, por mais que nós tenhamos feito as 4 gerações, nós observamos que nós temos muito mais para fazer. E quantas vezes nós deixamos passar oportunidades de perguntar para os nossos avós. Quando eu me batizei na igreja, a minha avó ainda era viva. Então, com ela, eu peguei muitos dados mesmo. A igreja agora está microfilmando todo o estado de Sergipe, a qual eu nasci, e eu estou ansioso para que esses lotes, esses projetos, sejam colocados à disposição, e eu serei um dos primeiros a estar indexando, a preparar, e irei descobrir sobre meus antepassados. Falar de antepassados, para mim é muito emocionante, porque eu tenho um carinho muito grande, uma convivência muito grande com a minha avó e minha bisavó. Como foi gostoso passar algum tempo da minha vida com eles. Por isso que eu falo para meus filhos que quando eu vou, eu não terei o direito de educá-los, e sim de estragá-los, como minha bisavó e minha avó fez comigo. Ela me estragava para que minha mãe e meu pai pudessem me ensinar e me educar.
Então, esse um sentimento de 4 gerações é bastante complicado para mim. Eu tenho um amor muito grande. E é uma promessa do Senhor. E quando eu li as escrituras sobre a importância da genealogia, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, fala da importância de se fazer as 4 gerações, de se fazer a história. Então, no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, ele fala muito sobre a genealogia de Adão, até de Abraão, de todos esses grandes homens. Lá em Coríntios, no capítulo 15, o Senhor fala da importância de se fazer o batismo vicário pelos nossos antepassados. Tá? No Doutrina e Convênios, na seção 127, 128, ele fala como nós seremos abençoados desse trabalho maravilhoso que é a história da família. Gosto muito desse trabalho. É um trabalho que, se nós realmente compreendêssemos quão grande é esse trabalho, nós não perderíamos tempo. Nós não deixaríamos oportunidades passar de falar com nossos avós, de falar com os nossos tios, de falar com os nossos pais e extrair deles todas as informações necessárias para fazer a nossa genealogia. Eu, como um presidente de estaca, eu gostaria de fazer um convite a cada membro da estaca, a cada membro que se batizou, que mora na região geográfica da estaca, para que busque os seus antepassados. Busque todos os dados possíveis. A igreja tem trabalhado, tem dado uma ênfase muito grande nesse trabalho maravilhoso. Então, como presidente de estaca, eu os convido a trabalhar com mais afinco, a buscar os nomes das suas famílias, buscar o nome dos seus antepassados, irem à casa do Senhor. Brevemente, teremos um templo no Rio de Janeiro. Ele será dedicado. Teremos o privilégio de estar no templo do Rio de Janeiro fazendo as confirmações, tudo por aqueles antepassados que por algum motivo não tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho de Cristo. A meta da estaca é termos em torno de 5.000 nomes para batismo até o final do ano. E esses 5.000 nomes devem ser feitos no templo do Rio de Janeiro. Que templo lindo, que templo maravilhoso. Aqueles que não tiveram o privilégio de passar em frente ao templo, passe, e você vai sentir o doce Espírito. O Espírito nos convidando a buscar nossos antepassados. Eu não tenho dúvida que quando eu entro no templo para fazer uma ordenança para os meus antepassados, eu sinto o doce Espírito. E quando eu pego um dos meus cartões e vou ao templo, e às vezes eu me pergunto, né? Será que essas pessoas ao qual eu estou fazendo o trabalho vicário por elas, irá me reconhecer? Irá me abraçar? E eu gostaria que isso acontecesse porque eu queria agradecer a eles o privilégio de ter feito as ordenanças por eles, de os nomes deles terem aparecido para mim. Como apareceu para minha filha Júlia, da tia-avó dela, a Irene. Então, não percam tempo. Se cada dia, uma vez a semana, tirarmos 1 hora do nosso tempo e dedicarmos à história da família, nós vamos ver mudanças em nossas vidas, como teve na minha família na preparação dessa live. Se vocês observarem, nós não somos uma família perfeita. Descobrimos que nós precisamos melhorar muito, 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 muito mesmo. Descobrimos uma quantidade enorme de nomes que precisam ser levados ao templo e por algum motivo ou outro nós negligenciamos esse chamado do Senhor. Então, não percam tempo. Busque o nome de vocês e as bênçãos materiais e espirituais irão cair na vida de vocês como uma luva.
nesse período de pandemia. Trabalhei bastante na minha história de família, busquei bastante. Tenho alguns nomes, eu tenho em torno de 11 nomes diretos, que eu não sei aonde se encaixa, devido à falta de indexação do meu estado e algumas informações, alguns dos meus familiares não quererem falar por serem católicos. Eles acham que nós estamos mexendo com o morto e que não é bom, e não gostam de falar sobre isso, mas eu não me incomodo com isso. Eu falo para eles, não, quero conhecer a história da minha família. Quando eu descobri a foto da minha avó, da minha bisavó Etelvina, Júlia Etelvina, que emoção. Que emoção. Peguei a foto dela e coloquei na minha árvore familiar e sempre olho. Aquelas fotos antigas, a qual a reunião familiar minha filha gravou e mostrou aí no vídeo, e mostra que tem muito mais para ser feito. Não percam tempo deixando para depois. Como minha esposa mesmo falou, ela, depois eu faço, e o tempo passou e ela não fez, e ela perdeu uma grande oportunidade. E agora nós estamos tendo um trabalho maior em buscar esses nomes. Mas o Senhor é tão misericordioso que tem nos abençoado, e tem mostrado para nós esses nomes que, por falhas nossas, deixamos de passar. Deixamos de anexar a nossa árvore genealógica. Esse é um trabalho de amor. O presidente Nelson sempre fala que, quando ele foi chamado para presidente, apoiado pelo presidente da igreja, ele falou assim, tome suas vitaminas. Vamos acelerar a obra desse lado do véu e do outro lado do véu. E se ele fez esse convite, e também deixo bênçãos, que todos aqueles que se envolverem na história da família, fazerem suas 4 gerações, estenderem a 2ª milha, a 5ª, 6ª, 7ª geração, vão ter bênçãos maravilhosas. Façam a sua parte. Eu tenho um forte desejo de melhorar ainda mais a minha árvore genealógica. Recentemente, eu e minha esposa conseguimos uma certidão de nascimento do pai dela, original, lá do cartório em Minas Gerais, onde fala dos avós e bisavós dela. Nós temos uma esperança muito grande. Nós solicitamos algumas coisas num parente dela que mora em Portugal para poder buscar algumas outras certidões. Temos esperança que isso aconteça brevemente. Mas se ela tivesse, como ela mesma falou, né, se ela tivesse falado com aquela tia dela, todas essas informações teriam chegado para nós rapidamente. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor vai nos abençoar. Eu testifico que essa é a obra do Senhor. Testifico que a história da família é algo fascinante. E quando nós mergulhamos de corpo e alma nesse trabalho, seremos grandemente abençoados. Não precisamos fazer muito, apenas 1 hora na semana. Se para alguns for possível fazer todos os dias, façam. Mas pelo menos 1 hora toda semana. Toda semana, pegarmos 1 hora para trabalharmos as nossas gerações, trabalharmos a indexação. A obra será grandemente acelerada. E vai abrir. Irmãos, o ano passado, eu vou contar uma experiência minha. Eu estava mexendo na minha história da família e apareceu uma parente minha da 15ª geração. Olha aqui, mexe que você vai chegar nessa 15ª geração. E eu fiquei impressionado. E eu tenho trabalhado, tenho buscado. E tem aparecido mais um. Esta é a Igreja do Salvador Jesus Cristo. Com todas as suas ordenanças restabelecida, restaurada na face da terra. Com homens que têm autoridade para trabalhar nessa obra. Com homens que têm o poder para fazer isso acontecer. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa da Estaca Rio de Janeiro e Região de Dentro.
ao trabalharem na sua história da família. Que o Senhor possa dirigi-los, guiá-los, que o véu possa ser aberto e vocês possam encontrar o nome dos seus antepassados e se prepararem para que esse ano de 2021 possamos estar juntos no Templo do Rio de Janeiro, fazendo as ordenanças necessárias por todos esses nossos antepassados. E ganharemos bênçãos maravilhosas. É o que está escrito lá em Apocalipse, né? E seremos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas do Deus Altíssimo, e herdaremos tronos, reinados e principados. Nós seremos salvadores do mundo céu. Esse é o meu testemunho, esse é aquilo que eu gostaria de deixar com vocês. Que eu faço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom. Muito obrigado. Vamos ter a última oração, então, e que cada membro da Estaca Engenho de Dentro possa usufruir desse espírito e possa agir conforme nós aprendemos hoje. Muito obrigado por toda a família Passos. Vocês foram fantásticos. O irmão que vai fazer a última oração, por favor. Desculpa. Licença. Bondoso e amável Pai Celeste, somos imensamente gratos a Ti, Pai, por nossas vidas e por nossa família. Somos gratos por todo o plano que o Senhor fez e que nos ama intensamente por ter feito esse plano para nós. Somos gratos por termos a dádiva de sermos unidos para sempre. Que temos nossos familiares e sabemos que iremos encontrá-los novamente. Somos gratos, Senhor, por todas as promessas. Somos gratos por conhecermos essas coisas, por termos o Evangelho restaurado nesta terra. Somos gratos pelo presidente da igreja, somos gratos por ele ser um homem amoroso e fiel, Senhor, que ele realmente ouve a Tua voz e que nos guia. Pedimos, Senhor, que nos qualifique, nos auxilie a elaborar esse trabalho tão precioso. Estamos imensamente gratos a todas essas coisas e pedimos essa bênção em nossas vidas e na vida de nossos familiares, aqui e do outro lado do véu. E faça essas coisas no sagrado nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, hein? Uma boa noite.